Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre misturas, mas sobre misturas homogêneas. Então, misturas são formadas por duas ou mais substâncias. Para misturar, eu tenho que ter mais que duas, né? De duas para mais. Então, inicialmente, sem misturar, elas eram puras. Depois que a gente junta essas substâncias puras, nós temos as misturas. Elas apresentam propriedades diferentes daquelas apresentadas pela substância pura. O que significa isso? Então, se eu tenho a substância pura isoladamente, ela tem as suas propriedades. A partir do momento que eu pego duas substâncias puras e uno, então eu terei uma nova substância, uma mistura com diferentes propriedades. Um exemplo de mistura é o ar atmosférico, que é composto pelo gás nitrogênio. Então, eu tenho dois átomos de nitrogênio. O gás oxigênio, dois átomos de oxigênio. O gás carbônico, CO2, um de carbono, porque você não tem nada, então quer dizer que é um, e dois de oxigênio. E diversas outras substâncias puras. Misturas homogêneas são aquelas em que nós não conseguimos perceber a diferença entre duas ou mais substâncias. Então, essas substâncias homogêneas, elas estão misturadas de tal forma que ao final deste processo, ao final desta mistura, nós não conseguimos observar e conseguir diferenciar aqui o que é a água e o que é o açúcar, conforme está sendo colocado aqui nesse vídeo para vocês. Então, isso é uma mistura homogênea, que a gente não vai conseguir separar, não observar outro elemento. Nós chamamos também de fases. Então, aqui eu tenho uma única fase. Eu só consigo observar, só consigo enxergar esta água e o açúcar totalmente dissolvido nesta água. As misturas homogêneas, elas apresentam-se de forma uniforme, em apenas uma fase, que nós podemos chamar também de monofásica. Isso acontece porque as substâncias elas se dissolvem e se tornam então o que nós chamamos de solução. São chamadas de soluções e não podem ser separadas por métodos físicos, mas apenas por técnicas químicas, como temos aqui a imagem, ó, laboratório, né, pessoal? Daí precisa de todo um equipamento especializado, instrumentos especializados para conseguir fazer essa separação. Um exemplo que a gente tem é separar o álcool da água. É necessário realizar um processo que nós conhecemos e chamamos de destilação. Então, este processo só é possível, né, se tivermos aí técnicas e equipamentos químicos para conseguir separar as substâncias homogêneas. Em uma solução, o material presente em maior quantidade, então, é chamado de solvente. Aqui, por exemplo, a água. Os demais componentes da mistura são chamados de soluto. O sal aqui, por exemplo. Então, a mistura de água e sal, então eu tenho solvente mais soluto, que ao final, então, eu terei, no final desta mistura, eu terei, então, uma solução. Neste vídeo, falamos sobre misturas homogêneas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!